Estamos ao vivo para o canal do YouTube da Comissão de Direito Tributário da OAB. Hoje, um momento histórico para a nossa comissão, em que a gente recebe o nosso, digamos, professor de todos os professores, nosso professor Paulo de Barros Carvalho, que nos brinda e nos honra com a sua presença virtual, é claro, disponibilizando o seu tempo para conversar não só com os membros da Comissão de Direito Tributário, mas também com todos os nossos acompanhantes do canal do YouTube, da comissão, professor Paulo de Barros Carvalho, que dispensa comentários, é claro, mas por uma questão de honra para a nossa comissão, professor, eu faço questão de passar um pouco aqui o seu extenso currículo, professor que é advogado, doutor em Direito Tributário pela PUC, livre docente em Direito Tributário pela mesma instituição, titular em Direito Tributário pela USP e pela PUC, professor emérito da Faculdade de Direito de Itu, presidente do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, presidente de honra do IDEP, Instituto Geral da Taliba, professor de Direito Tributário nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da USP, e autor de vários livros, e posso dizer que uma pessoa absolutamente simpática, um professor de todos nós, é uma honra muito grande, professor, mesmo que virtualmente, falar com o senhor, eu que tenho os seus livros, eu que li vários dos seus livros, e quero aqui, em nome da Comissão de Direito Tributário da OAB, inicialmente mandar toda a nossa saudação para o senhor, dizer da nossa felicidade, eu que represento neste momento uma comissão de mais de 100 membros, todos ansiosos pela sua palestra, por esse momento tão honroso e tão esperado para a nossa Comissão de Direito Tributário. Vou lhe passar a palavra, já agradecendo por esse momento, pela sua disponibilidade, esperando que essa pandemia passe o mais rápido possível, para que, como eu lhe disse agora há pouco, a gente possa recebê-lo aqui em Fortaleza, para que a gente tenha um momento presencial tão esperado. Professor, a palavra está com o senhor, fique à vontade, quero aqui lhe dizer que estarei também como aluno, ouvindo atentamente suas palavras, e fique à vontade para começar a sua palestra. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a todos efusivamente. O Ceará é um estado que me dá um imenso prazer cada vez que eu venho, ou cada vez que eu tenho contatos com o Ceará. Cumprimento a todos os colegas da OAB, cumprimento a todos aqueles que estejam me ouvindo, me vendo, e vou falar de uma coisa muito simples, como são as coisas que acontecem ao nosso redor. Vou falar a respeito do que eu penso ser essa pandemia, tendo em conta o sistema tributário brasileiro. Isto é, quais os efeitos que esse problema de âmbito mundial está suscitando aqui no Brasil e o que podemos esperar, né? Uma vez que ele nos deixe, uma vez que ele nos liberte dessa reclusão, porque todos nós estamos reclusos. Eu confesso que eu estou aqui na fazenda há 45 dias. Há 45 dias eu vejo, naturalmente, um lugar é mais amplo, dá mais chance, dá mais oportunidade a se estudar, a se ler, a se passear também, etc. Mas não deixa de ser angustiante, não deixa de ser algo eminentemente
triste sentir o povo brasileiro passando por uma situação como essa e ainda vivendo crises políticas que agravam, longe de ajudar, agravam a situação geral. Muito bem. Jefferson e demais colegas aí do Ceará, eu tenho para mim que um momento é um momento de luta, é um momento de uma batalha feroz, de vida e morte, porque estão morrendo muitos amigos, colegas, pessoas ligadas a todos nós, e é nisso que nós devemos pensar. As consequências, tudo mais que vai ocorrer depois que, se Deus quiser, esse mal nos deixe, né? Eu estava relendo uma obra muito interessante que todos vocês conhecem, é um clássico de Albert Camus, A Peste, né? E via momentos de angústia como exatamente aqueles que nós estamos vivendo. Agora, o direito tributário está aí, posto na Constituição de 88, como um sistema que, na minha opinião, e aqui eu já tomo uma posição bem pensada, essa opinião é no sentido de que o nosso sistema tributário precisa de pequenos ajustes, não de reformas. Eu tenho medo, eu tenho receio de reformas, não só pela audácia daqueles que enfrentam esses problemas, mas quem já mudou uma letra da lei sabe os problemas que isso traz, que isso acarreta, né? Eu uma vez participei de um seminário no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e fomos eu, professor Geraldo Taliba e o então ministro da Justiça do primeiro governo, Fernando, do primeiro governo do nosso presidente Fernando. E o que aconteceu? O ministro Jobim é um grande orador, sempre foi um grande orador. E ele foi a Porto Alegre com a incumbência de defender a reforma tributária que o presidente queria ver aprovada. E eu estava ansioso por duas coisas: para ver o conteúdo dessa emenda que eu conhecia no papel, mas não conhecia na fonte primeira, na fonte de onde brotava. E depois também pela curiosidade de ouvir o ministro Jobim, né, que eu admiro muito e que é um extraordinário orador. E qual foi a minha decepção quando esses dois objetivos foram frustrados? Primeiro, o ministro se mostrou, digamos assim, abatido e se mostrou decepcionado com o futuro da reforma. Era uma reforma como outras que têm acontecido, que têm sido propostas aqui pelos governos que vieram depois dele. Mas o que aconteceu mesmo foi o seguinte: eu fiquei decepcionado também com os dons de oratória que já tinha
conhecido em outra oportunidade, mas queria rever, queria ouvi-lo novamente. E eis que, com essas duas frustrações, encerrado o seminário, nós fomos jantar, como só ia acontecer. E, ao jantar, eu perguntei ao ministro Jobim por que ele estava tão desanimado, por que ele estava se sentindo abatido. E ele me disse: Paulo, eu não acredito nessa reforma tributária. Porque imagine num sistema democrático como nós estamos vivendo. O presidente Fernando Henrique Cardoso me recomendou, pediu que eu me empenhasse e que eu fizesse o máximo para defender essa proposta. E eu pensei bem e não encontrei meios de defender, por uma questão muito simples. Até hoje, até aquele momento, vejam, foi o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Até aquele momento, nós tivemos reformas dentro de um regime totalitário, dentro de um regime ditatorial, onde os generais se reuniam e definiam as linhas: vamos fazer uma reforma tributária. Chamamos quem? E chamavam amigos, pessoas ilustres, né? Amigos tributaristas e alguns outros. Foi uma comissão de 12 pessoas. E essa comissão, e deram um prazo para que essa comissão se estabelecesse e produzisse os seus frutos. E isso aconteceu no prazo exato, porque eles não admitiam que se faltassem com os prazos. Assim me disse o ministro Jobim. Eles fixaram o prazo: olha, o prazo é esse e somente esse. Pois bem, aí ele me contou o seguinte: imagine, Paulo, vamos pensar numa situação, digamos assim, extravagante. Vamos pensar numa mesa retangular, bem comprida, que contivesse os representantes das pessoas políticas de direito constitucional interno, isto é, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além, evidentemente, do representante dos contribuintes, que, num regime democrático, não poderia estar fora dessa reunião. Só para a apresentação dos nomes de cada prefeito, porque todos estavam interessados na reforma tributária, como hoje as pessoas continuam estando. E só para efeito de apresentação, quanto tempo não duraria essa reunião? Essa reunião inicial. Eu disse: bom, levaria uma eternidade, né? Levaria o tempo que os generais lhes deram e mais um pouco, e muito mais, né? Ele disse: pois bem, agora, se nós pensarmos no passo subsequente, nas disputas que vão ocorrer entre os estados produtores, estados consumidores, entre os municípios, na guerra fiscal que já existia naquela época, eu não vejo nenhuma possibilidade. Agora, se não fosse nada disso, o sistema, e aqui vem uma opinião minha, que lendo um cearense ilustre, Paulo Bonavides, professor Paulo Bonavides, lendo os seus textos
E lendo os textos de Celso Ribeiro Bato também, eu me convenci. O sistema brasileiro é muito complexo, o sistema jurídico brasileiro. Nós temos uma ordem dos municípios, uma ordem jurídica dos preceitos municipais. Temos uma ordem jurídica dos preceitos estaduais. Temos uma ordem jurídica dos preceitos federais. Temos uma ordem jurídica dos preceitos nacionais, ali onde moram os códigos e as leis que abrangem todo o Brasil. E temos a ordem jurídica total. Pois bem, a integração dessas ordens é algo muito delicado, é algo muito difícil. Qualquer peça que se mexa nesses elementos, nesses sistemas, repercutem em cadeia em outros elementos e a confusão será total. Ora, fazer uma reforma num sistema assim, que está funcionando, o sistema, nós não podemos nos esquecer que o sistema brasileiro, o sistema tributário brasileiro, é um sistema que funciona, que arrecada, que estava presente quando o Brasil cresceu 9%, 7%, 5%. Não foi com outro sistema tributário, não. Foi com esse. E então, mexer nesse sistema, que é tão admirado no exterior, eu sinto isso, eu senti isso em congressos que já fui, quando eu ouço o que dizem os representantes de outros países, e de outros países como a Itália, como a Espanha, como a França, como o México, como a Argentina, eu penso, nossa, como nós, brasileiros, pudemos construir um sistema, não um sistema ideal, nunca, o sistema ideal não existe, a não ser o plano das ideias, mas como nós conseguimos construir tudo isso. Professor, Pois não. só pegando um parênteses nessa última fala do senhor desse sistema ideal. Diante de um país de tamanho continental, né? Isso é uma frase muito conhecida que nós temos. O senhor acha que esse nosso sistema tributário ele se mostra ideal exatamente pelo tamanho do nosso país, a quantidade de municípios, a quantidade de estados, diante desse cenário de um país de tamanhos continentais, o nosso sistema tributário de arrecadação, teoricamente de cobrança, ele poderia ser melhorado ou o senhor acha que ele, na forma como se encontra, ele é o sistema ideal e cabível para esse nosso cenário geográfico brasileiro? Não, eu compreendo o que você disse. Eu não sei se me expressei mal, mas eu não considero ideal esse sistema, né? Eu acho que é um sistema muito bom, é um sistema que arrecada. Um sistema que o professor Geraldo Ataliba dizia, nós não precisamos de reforma nenhuma, precisamos que apliquem os princípios constitucionais, os valores constitucionais que estão aí. Eu penso nisso também. Não foi testado, o nosso sistema não foi testado ainda. Os grandes princípios, volta e meia, são sacrificados, são violados por medidas de consequencialismo, porque vai mexer futuramente com o sistema financeiro ou com o sistema disso, daquilo. Então, os grandes valores, os grandes princípios não foram testados ainda. Então, esse é um dado. O outro dado é o seguinte, é que
em confronto com outros sistemas, o sistema brasileiro leva uma vantagem muito grande. Mas eu vou responder a sua pergunta dizendo o seguinte: eu acho que o Brasil precisa aprimorar o seu sistema tributário, né, com modificações tópicas, com modificações aqui, ali, PIS/COFINS, né, etc, etc, etc. Mas pequenos ajustes, porque os grandes ajustes trazem um detrimento imenso ao funcionamento do sistema. E isso ficaria para médio ou longo prazo a solução desses novos problemas. Eu perguntei para uma das melhores alunas que passaram pelo pós-graduação da PUC de São Paulo, e que, por coincidência, é a secretária da Fazenda de vocês, né? Doutora Fernanda. A Pacobaíba, Fernanda Pacobaíba, Perfeito. que todo mundo ficou admirando pela sua combatividade, pelo seu conhecimento, pela sua seriedade. Eu perguntava esses dias, ela esteve em São Paulo há um mês e meio. Eu acho que é um ensejo do congresso que realizamos todos os anos lá. Eu disse, Fernanda, como é que você vai fazer só para treinar o pessoal na mudança de documentos, na mudança de procedimentos, na mudança de expedientes? Quanto tempo vai levar isso? Ela disse, eu nem quero pensar, porque isso vai dar um trabalho, vai parar toda a secretaria, a arrecadação vai a zero, e isso vai ser um transtorno terrível, né? O Brasil tem essa complexidade a que eu mencionei inicialmente, porque nessa complexidade é que estão cravadas as grandes dificuldades para a implantação de qualquer tipo de reforma. E é por isso que, chamado pelo ex-presidente Michel Temer, que é um constitucionalista dos bons, e o professor Michel Temer disse, Paulo, diga algumas palavras aí sobre o sistema, o que você pensa, etc. Quando eu falei reforma, ele disse, não, reforma não. Reforma não. Eu disse o quê, então, Michel? Uma racionalização? Ele disse, racionalização. Nós já encontramos o termo aqui no Palácio. Simplificação. Ele disse, o máximo que se pode fazer pelo Brasil, o máximo que se pode fazer pela fazenda pública, pela arrecadação, etc., é uma simplificação. Então, eu pretendo mexer, como eu disse, topicamente, em alguns pontos, e pronto. E esse assunto estará terminado. Ora, eu disse isso a ele porque, ou melhor, ele me disse isso porque o sistema brasileiro é muito complexo. Ninguém pensa nisso. Os estados não vão abrir mão das suas competências, né, com um simples aceno ou com uma simples troca de palavras, né? O Brasil já está, como diz Paulo Bonavides, ele já é um país, ele já é um Estado unitário e que se apresenta como uma federação, pretensiosamente se apresenta como uma federação. Por quê? Vejam só, o Brasil tem, a União é credora de todos os estados brasileiros. E quando se diz todos, não se exclui nenhum. É credor
e dos municípios brasileiros também. Desde 75 vem esse processo, né? Então, economicamente, a União é poderosa e os estados e municípios não são. E são devedores da União. Vocês sabem, todos nós sabemos, que o devedor, no cotejo com o credor, ele entra em desvantagem. Ele já chega em desvantagem, né? O credor impõe condições. E é isso que ocorre, por exemplo, quando todos os anos, sem falhar um, há uma marcha dos prefeitos municipais para Brasília. Para pedir o quê? Cada um para postular as suas necessidades, etc. E vão lá com o chapéu à mão, pedindo, evidentemente, que o presidente, seja ele qual for, vai tratar melhor daqueles que são do seu partido, né? Corrige ela do mesmo partido, né? Do mesmo partido, vai impor condições, às vezes difíceis de serem cumpridas para outros. E tudo isso culmina com o problema hídrico que São Paulo teve. São Paulo teve um problema híbrido. Há quanto tempo? 5 anos, digamos. Foi uma seca tremenda que São Paulo não estava acostumada, suas reservas se foram, e essa reforma hídrica precisou do concurso dos melhores técnicos, inclusive técnicos estrangeiros. O governador de São Paulo não mediu esforços e fez uma comissão que, durante um prazo de 5, 6 meses, preparou esse projeto. Preparou o projeto. Aí, os jornais noticiaram, a televisão noticiou que a caravana ia partir para Brasília. Para quê? Para pedir autorização à União, à presidência da República, né? Era a presidente Dilma, a presidente à época. Evidentemente, ela impôs uma série de condições. Ela aceitou porque era um problema nacional de ampla gravidade, mas foi impondo condições, impôs uma série de condições, etc. Isso ocorreu com o estado de São Paulo, que é um estado com muitos recursos e que tem uma boa condição no contexto nacional. Esse é um exemplo que mostra que, em termos econômicos, a União é absoluta. Ela manda e desmanda, ela faz e desfaz. Ela não repassa com pontualidade aquilo que deve repassar. Ela não ajuda certos estados, certos municípios. Pelo contrário, é normal isso na política brasileira. Professor, Depois disso, pois não. tivemos também agora, né, para falar do contexto da pandemia, um exemplo muito parecido com o que o senhor falou nessa questão da ajuda financeira da União, agora com a questão da pandemia para os estados, né, que foi aprovado agora recentemente pelo Congresso, e também trazendo uma série de condições restritivas para os estados. Não ter concurso, né, durante até o final do ano que vem, não ter aumento de salário de servidores. Então, exatamente para mostrar mais um exemplo dessa questão da força econômica da União, que é centralizadora nesse momento, né? Agora, Jefferson, se você acrescer a isso, né, a força política da União, por exemplo, o ministro Mandetta foi demitido porque ele teve uma reunião com o governador de São Paulo e estabeleceu-se um diálogo muito salutar, eu acho, etc. O outro ministro, também porque não queria aprovar aquele remédio que ele sugeriu,
E então, se nós somarmos o problema econômico, o problema político, o problema jurídico, porque é só olhar para a Constituição e nós vamos ver a faixa de competências tributárias da União, que é muito mais extensa do que a dos estados e dos municípios, né? Então, o Brasil pensa, proclama, nós ensinamos nas faculdades que o Brasil, como diz a Constituição, é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, etc. E, e não é assim. Nós vivemos num Estado unitário, no Estado unitário. E temos que reconhecer isso antes de mais nada, porque senão não vai funcionar nada. As instituições estão em jogo, agora estão numa situação crítica, mas elas estão, digamos assim, balançando, estão vacilando já há algum tempo. Por quê? Porque essas instituições foram feitas para uma federação. E a federação não tem funcionado. Eu fui membro de uma comissão no Senado da República, feita pelo presidente, cogitada pelo presidente Sarney, que queria fortalecer a federação. Isso há 8 anos. E então ele convocou 3 juristas, três economistas, 3 administradores da coisa pública, etc. Nos deu condições, pôs a assessoria do Senado à nossa disposição e pediu que fizéssemos um estudo. O estudo foi feito e redundou num trabalho alentado. Agora, com isso eu quero dizer o seguinte: o Brasil não é uma federação, e outra coisa, está longe de ser uma federação. Nós temos aí um ilustre cearense que bate nessa tecla há um bom tempo. Temos aí outros constitucionalistas. Nenhum constitucionalista. Eu conversei uma vez longamente, porque fez parte da comissão também, com o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, e ele participa dessa opinião, né? Mas disse, nós temos que lutar com as armas que temos, né? E daí fazer da melhor maneira possível. Eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Professor, Não. só registrar, não poderia deixar de registrar a nossa professora queridíssima, Denise Lucena, lhe manda aqui um abraço, está nos acompanhando, nos assistindo, nossa professora presidente do IBET Fortaleza, e lhe manda aqui saudações. Estamos aqui com todos os membros da Comissão de Direito Tributário, vários membros, colegas de São Paulo, nos assistindo também, membros da comissão da OAB do Paraná também lhe mandam um abraço, e quero registrar o abraço da nossa professora Denise Lucena, que nos assiste nesse momento. Eu tenho uma admiração muito grande pela professora Denise Lucena, intelectual e pessoal, principalmente. A professora Denise Lucena foi fazer o curso em São Paulo e me contestava sempre, né? Eu dizia algumas coisas, e ela dizia, não concordo com isso, não concordo com aquilo, e foi assim, mas sempre muito delicada, como ela era muito educada, e sempre perguntas muito bem feitas, e eu fiquei admirando, e todos ficaram admirando a professora Denise Lucena, né? E de modo que eu mando um grande abraço a ela e ao Luciano também, marido dela, e dizer que sou um admirador muito grande. Foi ela que nos apresentou a Fernanda Pacobaíba, o que foi um acontecimento lá,
no programa de pós-graduação da PUC de São Paulo, de modo que eu cumprimento todos os colegas do Paraná, do IBET, do Ceará, e também os outros colegas. Eu sou muito amigo, o professor Hugo Brito Machado, tenho uma admiração grande por ele, de longa data, somos amigos de longa data, e os filhos, né? Ele e os filhos. Mas veja, Jefferson, o que ocorre? Um sistema delicado como o nosso. Não delicado porque queiramos dar demonstrações de delicadeza, não. Porque ele foi se formando assim, historicamente assim. Eu estava no Equador, em Quito, e um professor titular da Universidade de Quito, ele me perguntou como vocês conseguem manter um imposto sobre valor agregado, né, produzido por 27 fontes egetoras e normas. Como é possível? Como vocês conseguiram? Mas ele estava abrindo o coração, ele não estava nem discutindo, nem questionando. Não, ele disse: como é que aconteceu isso no Brasil? Porque em todo lugar, ou em quase todo lugar, é o poder central que, que, Sim, sim. que faz isso, né? Que comanda essa atividade. E aí eu comecei a pensar e cheguei à seguinte conclusão: eu que combati em alguns artigos os convênios, os famosos convênios, né? CONFAS, etc., mas por outras razões, por eles não submeterem àquela época ao poder legislativo dos estados, quando voltavam, etc. Mas é outro problema. Eu pensei, os convênios realmente cumpriram um papel magnífico nessa integração, porque é algo muito difícil. Vejam os problemas que a União Europeia está vivendo, né, em todos os setores, principalmente porque são culturas diferentes, né, são sistemas diferentes, sistemas sociais em sentido amplo, é tudo diferente. Então, o Brasil luta com esses problemas também. Não que haja essas discriminações ou essa luta. Não é? Vejam, aqui para nós, só na Espanha, né, o que, o que há de luta interna secular, né, pela libertação de regiões, etc. Como é que pode funcionar num sistema maior? Pois bem, o que eu quero dizer com tudo isso é que o Brasil não é, de fato, uma federação. O Brasil Perfeito. é um Estado unitário que se apresenta como uma federação e pensa que é federação e age como sendo federação. Resultado: as instituições se chocam, né? Os problemas aparecem e nós vivemos crises após crises. Mas o que eu Perfeito. quero dizer para você, Jefferson, eu sei que estou me alongando muito. O que De eu quero forma dizer nenhuma, professor, de forma nenhuma. o que eu quero dizer a você, e o faço de todo o coração, é dizer o seguinte: que, que o nosso. Estevam, deixa eu tomar um pouquinho de líquido aqui para molhar a garganta. O que acontece, de fato, é o seguinte: temos aí a pandemia. A pandemia não conta com aquela união que todos proclamam também. Né? Não conta. Porque,
o presidente não gosta de um, gosta de outro, e está uma confusão danada aqui para nós. Bom, mas não é propriamente por isso. O Brasil é o segundo país do mundo, né, em número de mortes, né, em número de mortes agora pela pandemia, o que é tristíssimo. Quando ele estava começando muito bem, eu me lembro que o ministro Mandetta fazia preleções e todos os dias ia dar esclarecimentos e instruções e trouxe uma equipe, formou uma equipe muito boa. Isso não valeu nada. Não valeu nada porque alguém ficou descontente por ele ter relações com o governador de São Paulo e do Rio, e nós sabemos o que aconteceu. Não é? Mas o Brasil tem que agora investir tudo o que ele puder em termos de dinheiro para salvar vidas, para evitar que morram as pessoas, os brasileiros, ilustres ou não ilustres, ricos, pobres, de todos os tipos. Esse é o nosso alvo total. Esse investimento vai ser altíssimo, altíssimo. Mas o Brasil tem reservas. E outra coisa, tem reservas boas, diga-se de passagem. E outra coisa, o Brasil tem a possibilidade de fazer o que outros países estão fazendo, estão emitindo, rodando aquela maquininha de fazer dinheiro, que já rodou muito aqui no Brasil. Né? Agora, nós sabemos que isso tem seu preço, que isso tem um preço e um preço elevado, que, digamos assim, nós vamos ter que pagar, eu não sei quando, não é porque todos estão afrouxando e concedendo prazos, etc., mas vamos ter que fazer esse pagamento. Então, o que vem para o Brasil? O que vem para o Brasil, eu não tenho dúvidas, é um aumento expressivo de tributos. Não virá no primeiro dia, nem no segundo. Quando sair por uma porta a pandemia, já entra pela porta o cobrador de impostos. Não, acho que não vai ser assim. Mas nós vamos... E isso costuma estourar nas costas dos mais fracos. Né? Nós sabemos disso, é tradição do nosso direito, e sempre vem alíquotas, e quem pagam são os mais desprotegidos. Eu creio que é isso que vai acontecer, uma cobrança paulatina, mas grande, que vai fazer com que o Brasil se atrase e muito no seu desenvolvimento. Né? Agora, outra coisa que nos preocupa, e acho que todos devem se preocupar, a a famosa reunião do dia 22 de abril, está repercutindo no mundo todo. E isso deprecia o Brasil, né, de uma forma lamentável. Lamentável. Seja pelos palavrões, seja pela descortesia, seja por uma série de ocorrências que todos viram, né? E também por certas expressões mais fortes, como de mandar para a cadeia os ministros do Supremo. Né? Do Supremo. E isso chocou todo mundo. Agora, ao mesmo tempo, eu sinto o Brasil intimidado. O Brasil, os políticos mudaram de tom. Né? Políticos que falavam firme, que contestavam, etc., estão falando mansinhos, estão falando em união. Não é? Por quê? Porque nesse entretempo,
o chefe da nação, nomeou não sei quantos militares. O palácio tem mais militares do que Do que outros civis. do que civis. Então, isso intimida a alguns, a muitos, né? Além disso, então tem essa, o Brasil está curvado, é alvo de chacotas e alvo de... Eu tenho um genro que é inglês, e que, aliás, eu estou na casa dele aqui. Minha casa é lá e a casa dele é aqui. E ele conta, eles sabem, eles comentam, todos no mundo, que a televisão leva isso para todos, né? E então o Brasil está numa posição dificílima, dificílima. Moral, né? Quanto aos tributos, eu disse aquilo que achava. Eu sou a favor, não de uma reforma, porque o nosso sistema precisa ser testado antes de ser reformado. Nosso sistema não foi testado ainda. E vamos testá-lo e depois indo a fazer os ajustes necessários e, lutar para que essas situações se normalizem, né? Eu acho difícil o Brasil. Olha, eu já tenho uma certa idade, vivi muitas crises, quase todas as crises do Brasil contemporâneo eu vivi, nenhuma perto dessa, por todas essas razões que nós vimos aqui, né? Por todas essas razões. Agora, o que mais me preocupa é essa razão moral, né? O Brasil está abatido moralmente. Ninguém quer lutar. Que aquelas armas que foram mencionadas naquela Assembleia, aquelas armas fossem armas de luta, de luta para os nossos ideais. Perfeito, professor. Mesmo assim, eu vejo com grande tristeza o Brasil com um potencial tão grande, um potencial humano, um potencial em riquezas de todos os tipos. E só para terminar, eu vou contar uma coisa, rapidinha. Pode ficar à vontade. Num congresso que nós realizamos no ano de 2000, em Vitória do Espírito Santo, era um congresso internacional. E aí convidamos o representante da Itália, Vitor Uckmann, representante da Espanha, Ferreiro Lapazza, e outros, do México, da Argentina, Casas, e etc. Bom, assumiu a tribuna, eu estava na mesa diretora dos trabalhos, ao lado do presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo. E depois de ouvir as lamentações do representante da Itália, dos representantes da Espanha, dos representantes da França, dos representantes do México e da Argentina, no meio dessas manifestações, ele me cutucou e disse: parece que eles estão falando do Brasil, né? Eu disse: parece mesmo, porque o que atormenta eles lá? Um número imenso de deveres instrumentais ou formais, de obrigações acessórias. Obrigações acessórias. Que complicam a vida de todo mundo. As empresas têm que criar departamentos especializados
etc. Depois, todos ficaram muito impressionados, e isso virou até uma brincadeira, uma chacota, porque o sistema italiano, de quem nós copiamos muita coisa, tem figuras interessantíssimas. Por exemplo, se alguém puser para secar uma toalha de 2 ou 3 metros e aquilo projetar uma sombra na praça, no espaço público, virá um funcionário e medirá a sombra e expedirá uma notificação de lançamento de uma taxa por produzir sombras. Essa é uma, no mínimo, interessante, não é? Verdade. A Itália paga ainda o imposto da Guerra da Abissínia, que já foi há muito tempo. E, no entanto, eles continuam pagando esse imposto. Aí ele disse, mas não pode ser uma coisa dessa, o presidente da Federação das Indústrias. Eu sou engenheiro, e como é que é possível isso? Eu disse, nós estamos ouvindo da palavra deles, né? E assim, se queixou muito da corrupção, se queixou muito da confusão, não é? Das dificuldades que essas obrigações acessórias geram, que provocam uma confusão imensa entre os funcionários do fisco e entre os contribuintes também. E ele disse, nossa, eu pensei que o Brasil é que tinha esses problemas, etc., e estou vendo que não é assim, não. E não é Então, privilégio eu nosso, quero né, dizer professor? o seguinte, não é nem invenção nossa, nem privilégio nosso. Alguns dizem, não, isso é da colonização portuguesa, e a colonização portuguesa os portugueses estão dando exemplo aí de racionalidade ao enfrentar a pandemia. E também, bom, o que eu quero dizer a todos vocês é que fico muito grato pelo convite. Quero cumprimentar, sintam-se cumprimentados um por um dos que estão assistindo ou dos que já assistiram, e devo dizer que tenho um apreço muito grande pelo estado do Ceará, né? Venho acompanhando e torcendo para que a situação lá se tranquilize, como a de São Paulo. De São Paulo, eu sou paulista de nascimento, meu pai pernambucano e minha mãe gaúcha. Então, vejo, essa é uma verdadeira salada paulista, né? Verdade, professor, verdade. De modo que eu me despeço de vocês, quer dizer, antes disso, ficaria às ordens para responder aquilo que quiserem me perguntar. Agora, tudo isso que eu disse, como vocês perceberam, eu disse de coração. Não é uma exposição planejada, organizada, que seria até melhor para colocar certos pontos, etc. Mas eu acho que esse momento é o momento de vivermos intensamente a situação em que estamos metidos. Belas Então, palavras, professor. O senhor está coberto de razão. E, em nome da Comissão de Direito Tributário, eu só tenho a agradecer por esse momento. Estamos aqui com quase 1 hora de live. Eu estou acompanhando aqui no YouTube, né, os comentários dos colegas, todos lhe parabenizando. E como o senhor falou no final, né, ao final da sua conversa, me permita humildemente falar assim,
Esse momento é um momento realmente para a gente debater, para a gente conversar, sem essa formalidade. O senhor deixou, acredito que todos muito à vontade. Eu, particularmente, quero registrar aqui esse momento de muita honra em estar dividindo esse debate aqui com o senhor, que, para mim, é uma das referências no direito tributário, não só para mim, como eu tenho certeza que para todos os estudantes e acadêmicos, e que é um momento, agora falando em primeira pessoa, que vai ficar marcado na minha história, no meu currículo, professor, esse momento que eu divido virtualmente esse debate com o senhor, e já aproveito, não poderia deixar de fazê-lo, para lhe convidar, na primeira oportunidade, nós teríamos agora, em novembro, o Congresso Ibero-Americano de Direito Tributário, organizado pela nossa comissão, e que, por motivo óbvio, né, da questão da pandemia, muito provavelmente vai ficar para o próximo ano, e eu já quero, em nome da Comissão de Direito Tributário, em nome da coordenação acadêmica e científica do Congresso, na pessoa da professora Denise Lucena, lhe convidar para participar presencialmente do nosso Congresso quando ele se realizar, muito provavelmente no ano que vem. Professor, eu tenho aqui, até para não tomar muito o seu tempo, algumas perguntas feitas aqui pelos colegas que estão nos acompanhando, tá? Vou aqui passar, então, selecionei aqui umas 2 ou 3 perguntas para lhe passar, para a gente poder finalizar esse nosso momento, esse nosso debate, tá? Professor, me escuta, normal? Agora sim. Tá. Então, eu vou lhe passar aqui 2, 3 perguntas para a gente poder, que eu selecionei, para a gente poder finalizar esse nosso momento histórico para a Comissão de Direito Tributário. A primeira pergunta, professor, é do Tiago Binatti. Tiago, se eu tiver pronunciado seu nome errado, me perdoe. Professor Paulo, qual a sua opinião quanto a pedidos de suspensão de pagamentos de tributos amparados na capacidade contributiva e considerando a pandemia? O senhor entende que o Poder Judiciário teria competência para tanto? Eu acredito que sim. Nós estamos num momento muito difícil e temos que ter a compreensão de todos. O Poder Judiciário é um poder aberto, é um poder que tem se mostrado sempre muito sensível aos anseios dos seus jurisdicionados e, portanto, eu acho que, nesse momento, se eu fosse o Poder Judiciário, eu faria todo o possível para atender aos pedidos e, havendo ou não havendo expedientes, havendo ou não havendo figuras processuais adequadas, nós temos que superar, colocar a vida humana, a saúde humana acima de tudo, inclusive dos problemas jurídicos, dos problemas jurídico-processuais. Perfeito, professor. O nosso primeiro vice-presidente da Comissão de Direito Tributário, doutor Hamilton Sobreira, ele faz a seguinte pergunta: professor Paulo, na sua opinião, qual o limite da relativização dos direitos em épocas excepcionais como essa? Os limites parecem ser do respeito, dos direitos fundamentais, da ordem. Sem ordem não fazemos nada ou fazemos muito pouca coisa. Eu acho que os limites estão aí. Agora, fundamentalmente, no respeito. No respeito pelas pessoas, no respeito pelos mais humildes, no respeito por todos, enfim. Creio que os limites estão aí. Tudo mais se justificará nessa luta pela vida. Nós estamos lutando pela vida. Quer dizer, nem todos com os mesmos recursos, mas
Estamos lutando pela vida. Perfeito, professor. E vou finalizar, né? Já estamos com 1 hora de live, como eu disse, para não tomar mais seu tempo. Uma pergunta minha, mas como um reflexo até da nossa comissão, a nossa Comissão de Direito Tributário, formada por muitos advogados jovens, combativos, guerreiros, estudiosos. O que é que o senhor indica, assim, o senhor que já está, já tem toda essa bagagem acadêmica no direito tributário, o que é que o senhor diria para essa turma jovem que vem aí nesse cenário tão complexo e tão complicado que a gente se encontra? Qual a palavra de motivação para quem procura estudar e advogar no direito tributário nesse novo cenário após essa pandemia que vai passar, porque nosso Deus é maior? Quais seriam as suas palavras para essa turma, professor? As minhas palavras são bem incisivas. Eu tenho para mim, seguindo a lição de Pontes de Miranda, que não há diferença entre a teoria e a prática. O que existe é o conhecimento de objeto. 2 pontos. Ou se conhece o objeto, ou não se conhece o objeto. O professor Lorival Villanova diz isso voltando-se para o direito. Diz: o jurista é o ponto de intersecção entre a teoria e a prática, entre a ciência e a experiência. Então, eu acredito que a melhor coisa que temos que fazer é estudar. É estudar para, ou melhor, estudar para trabalhar, né? E trabalhar para estudar. Todavia, esse é muito importante. Gerard de Melo Mourão, um dos maiores poetas indicados para o Prêmio Nobel o Prêmio Nobel pela Universidade de Harvard. Cearense. Como ele teve posições políticas controvertidas, ele nunca foi muito prestigiado pela mídia, mas Gerardo Melo Mourão era uma figura extraordinária. E ele escreveu um texto muito bonito sobre o poder pelo saber. Vamos lutar pelo poder, montados no saber. Se nós pudermos fazer isso, será uma grande coisa. Perfeito, professor. Me dou uma salva de palmas em nome de todos que nos acompanham. Quero aqui reiterar a minha felicidade, o meu agradecimento, e dizer que foi uma satisfação, um aprendizado, acho que não só, tenho certeza, não só para mim, para todos que estão acompanhando essa live, que ficará disponibilizada aqui no Instagram da comissão, aqui no canal da comissão. E, professor, não vou tomar mais seu tempo, bom descanso, se cuide, tá? Aí para que a gente possa passar por essa fase e o senhor possa vir pessoalmente a Fortaleza, como eu lhe prometi antes da gente entrar ao vivo. Vou lá levar para tomar uma água de coco, isso aí é promessa minha. Professor, um abraço, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. E mais uma vez, meu muito obrigado. E vocês também. Um grande abraço a todos. Para você que nos assiste, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima live, Diálogos Tributários, aqui na Comissão de Direito Tributário. Hoje nós tivemos a ilustríssima e honrosa presença do nosso professor Paulo de Barros Carvalho, e a gente encerra aqui essa nossa live, esse nosso diálogo. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, boa noite.